Olá, estamos de volta! Com o apoio do Governo Federal e da Prefeitura Municipal de Santos, através da Lei Aldir Blanc, começa agora o terceiro episódio do podcast Santos nos Caminhos da Memória. Obrigado por mais uma vez estar com a gente. Hoje o assunto é cultura negra no seio da cidade, sob a ótica do Carnaval. Fica aqui com a gente! Há uma incrível contribuição da população negra na cultura de Santos, que pode ser notada no carnaval, no samba e em muitos outros setores não só artísticos. Mas quem tem propriedade para falar e lugar de fala hoje é novamente nosso querido professor Odair José Pereira, autor do livro Não Somos Bandidos, a história da escola de samba X9, livro que comecei a ler e roubo aqui o tempo fazendo a recomendação antes da hora, né? No começo agora, dando a minha indicação. Não Somos Bandidos, a história da escola de samba X9, do nosso querido professor Odair, a quem passo a palavra, ficando aqui na condição de ouvinte e ouvinte especial, hein? É com você, Odair. Vai, professor! Boa tarde, Bruno. Obrigado mais uma vez aí pelas palavras. É sempre um prazer estar junto aqui dos amigos, bater esse papo legal, leve, de alguma forma aprender também com todos eles, que é sempre, como eu disse, é sempre um papo enriquecedor. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para todos. Não é boa noite não, nem boa tarde não, porque eu não tenho livro, eu não ganho livro, tá? Eu tive que comprar e estou muito bravo. É isso. Boa tarde, Odair, bom dia para todos, boa tarde, boa noite também. E aí, pessoal? Os amigos têm que fortalecer, né? A vida de professor não é fácil no Brasil. Não mesmo. Eu sou professor, nem paguei meia no livro, vai vendo. Tem que pagar inteira. Então, galera, vamos começar nesse assunto. Na verdade, de certa forma, ele é uma continuidade do assunto do podcast anterior, quando a gente abordou a questão da escravidão e da inserção do negro na sociedade brasileira, né? Então a gente sabe que a escravidão ela acaba ali no segundo quartel do século XIX, e aí você tem uma multidão, uma quantidade muito grande de pessoas que estão ali no limbo, né? Não são nem exatamente o que a gente pode chamar de cidadãos e também já não tem mais essa condição de escravizados. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas, os africanos, afrodescendentes, os ex-escravos, eles desde sempre deram uma contribuição muito grande para a formação da cultura brasileira, né? Seja em estilos musicais que a gente já conhece, que a gente conhece na atualidade, tais como o samba, pagode, mesmo os estilos modernos como o rap, o funk, como danças mais tradicionais como o jongo, como o tambor de crioula do Maranhão. A cultura negra sempre se fez muito presente, né? Então isso também não pode ser diferente aqui em Santos, já que, como eu disse no podcast anterior, Rodrigo, a gente tem uma população negra que já vem de séculos e uma população considerável. Então, em fins do século XIX, nós tínhamos os 3 grandes quilombos, e aí a gente ouve histórias que num desses quilombos, chamado Quilombo do Pai Felipe, havia ali alguns grupos de dança, né? E aí essas danças elas ocorriam no Quilombo do Pai Felipe, que é basicamente onde está a CT hoje, que assim como o do Quilombo do Jabaquara era um pouco escondido. Eu já conheci esse local, infelizmente o acesso é difícil, Sim. porque está dentro da CET, Sim. né? E só tem uma plaquinha que está quase também caindo, Sim. constatando que lá havia um Quilombo do Pai Felipe. É bacana quando você faz um roteiro, né? Eu já fiz um roteiro pela Fundação Arquivo e Memória, já fiz esse roteiro de quilombos na cidade de Santos, e eu acho que um dos mais escondidos é esse do Pai Felipe mesmo. Sim, que é essa a intenção, né? Você não pode... O quilombo ele deveria ficar num lugar de não muito fácil acesso, mas ao mesmo tempo ele também não podia ficar muito distante da cidade. E aí a gente sabe que nesse quilombo do Pai Felipe acontecia algumas rodas de samba de umbigada. Essas informações elas estão em documentos de jornais da década de 1940, né? E aí lá acontecia esses sambas de umbigada. Esses sambas eles tinham a presença dos ex-escravos
e também de pessoas da sociedade da cidade e tal, é os relatos que a gente tem. E aí esses relatos, eles falam que depois do término da escravidão, essas pessoas deixaram de ficar ali naqueles quilombos e se espalharam pelos diversos bairros da cidade, né? Esses bairros operários que a gente comentou também em outros momentos. Aí a gente vai ter um hiato. Essa escola de samba, que é um dos temas do livro, que também fala sobre cultura negra, ela surge em 1944, é a escola de samba X9. Ela surge já dialogando com as escolas de samba que existiam no Rio de Janeiro e com as escolas de samba que existiam em São Paulo. Mas quando elas surgem, Karime, elas têm essa influência das pernadas que aconteciam no Monte Serra, que era uma espécie assim, de capoeira, e tem também essa influência dos sambas de umbigada que aconteciam nos antigos quilombos, né? Então, uma das coisas que é muito recorrente assim, nas minhas pesquisas é que o samba praticado em Santos, já em 1944, ele era muito particular. Ele não se parecia com o samba de São Paulo, que era um samba muito mais cadenciado. Ele já tinha elementos do samba carioca, porque aqui em Santos a gente tinha frequências de rádios cariocas, mas ao mesmo tempo ele incorporava elementos dos sambas anteriores do século XIX. Então ele era um samba muito mais próprio para o desfile, porque ele era um samba menos cadenciado. Isso explica também um sucesso que as escolas de samba de Santos vão ter na década de 50 e no final da década de 40 em São Paulo, inclusive determinando qual tipo de carnaval São Paulo vai produzir a partir daquele momento. Odair, mas eu ouvi falar que Santos é uma cidade que praticava bastante o carnaval, mesmo antes das escolas de samba, né? Então eu ouvi falar na prática do intrudo. Uhum. E eu queria saber também se a gente pode dizer que as escolas de samba fazem parte do carnaval de rua ou não, qual é essa diferença? Você pode me explicar? Então vamos lá, Karime. O intrudo ele era uma espécie de uma brincadeira praticada no século XIX, também de uma certa herança portuguesa. Você fazia, os moradores faziam bolinhas de cera e dentro dessa bolinha de cera eles injetavam algum tipo de líquido, às vezes fezes, às vezes urina, e aí quando as pessoas passavam pela rua eles jogavam essas bolinhas de cera nas pessoas. Deus. Isso geralmente também acontecia com quem não era muito bem visto assim por aquelas pessoas, né? Então eles entendiam que o carnaval era o momento da vingança. Então aquele fulano da libertação. Eu não sei qual que vai ser a terminologia disso, mas eu já li nos carnavais da Idade Média que acontecia isso, mas com líquidos cheirosos, né? Então isso aí é praticamente uma frase pra quem, ó, isso aqui é do povo. Então, se tu não for do povo, você vai tomar um negócio que não vai ser muito bom pra você. É mais ou menos isso. Então, isso tem uma similaridade com uma outra brincadeira que aconteceu na Inglaterra, que tem um historiador inglês chamado Thompson. Ele fala muito sobre isso, e aí acho que é Charivari o nome desse tipo de brincadeira. Para ele, Rodrigo, era uma espécie de... Assim, naquele momento, o governo e o Estado eles não tinham um controle social muito grande, então as pessoas, de alguma forma, precisavam criar algum tipo de equilíbrio, né? E formas de vingança. Então, tanto o intrudo quanto essa brincadeira praticada na Inglaterra, eles eram uma forma, assim, de equilibrar a sociedade, de me vingar, enfim, já que o Estado não fazia parte que lhe cabia. E lembrando que a gente está falando do carnaval, principalmente, de danças, de tipo de swing, de batida, mas tudo isso tem um viés político também. A gente não pode esquecer nisso, não, né? Claro, né? Porque às vezes a gente pensa muito no carnaval como a inversão, como a festa da inversão, mas às vezes ele é também uma festa de manutenção dos poderes, né? De determinar o lugar de cada um ali naquela sociedade. É só a gente parar para pensar, por exemplo, nos carnavais, sei lá, da Bahia, quando você tem aquelas separações de abadá, de cordão, enfim. Então onde é que está a inversão aí, né? Não está. E muitas vezes também o carnaval foi usado para dar um alento para aquela sociedade. Então, olha, vocês sofrem muito, então toma aqui 3 dias de brincadeira, né? Vamos fingir que vocês são os reis, enfim. Mas é claro que talvez seja até uma necessidade humana. Talvez não, né? É uma necessidade humana o brincar, o pular, o extravasar. Então, voltando à história do intrudo, Rodrigo,
O intrudo ele vai ser uma brincadeira que vai fazer parte da sociedade brasileira, carioca, santista. Até fins assim do 19, começo do 20 a gente ainda ouve, mas mesmo na década de 1880 e antes, a gente tem algumas proibições em códigos de posturas municipais. Código de postura era a lei permitida para uma municipalidade, né? E aí eles proibiam, porque eles viam aquilo como uma incivilidade, como algo da Idade Média. E aí já estava chegando esse novo carnaval com uma estética veneziana, assim, dos salões, um carnaval bonito, enfim. Então Máscaras, né? Máscaras, o intrudo não tinha lugar naquele novo carnaval. E assim como as transformações de Santos que a gente vem debatendo aqui, né, história é isso mesmo, né, transformação, o intrudo ele vai perdendo essa força ao longo do final do 19, no começo do 20 tem alguns ainda relatos policiais, né, de pessoas que são presas porque estão praticando o intrudo, ou seja, isso passa a virar crime. E aí já na década de 1910 já não se ouve muito falar sobre esse tal intrudo, né? Então, passa a ser uma brincadeira do passado. Isso eu posso colocar então na linha da história, entra ali o início para o final da Belle Époque, ali do embranquecimento que eles tentaram fazer na cidade. Tem tudo a ver, né? A Belle Époque, né? a Belle Époque, que é uma expressão francesa, que quer dizer também bela época, ela está falando de um período de transformação na primeira década do século XX das grandes cidades brasileiras, especialmente Rio de Janeiro, mas isso também vem para Santos, né? A ideia de você civilizar a cidade. Então, civilizar não, né? Embranquecer. Embranquecer. Né? Porque o branco é civilizado, não é mesmo? Sim, nessa ideia de quem é o portador da civilização, né? A estética ela é toda branca. Exatamente. Então as cidades elas vão ganhando contornos modernos e o que é do passado fica no passado, inclusive o intrudo. Então, nesse momento também, Karime, o Carnaval de Santos ele ganha uma nova complexidade. Então, assim, a gente já não tem mais o intrudo, mas a gente tem os carnavais de salões que já estão aparecendo, os desfiles de corso, aí também tem introdução de novos tipos de estilos musicais e brincadeiras negras, como o choro, o samba ainda não aparece nesse momento, enfim, mas existe uma diversificação do tipo de carnaval, as fantasias de índio, enfim. Isso vai prosseguir. Saindo da rua, né? Vai saindo da rua e indo para os salões. Isso, mas ainda é um carnaval muito de rua. Ainda é um carnaval de rua. Mas o espaço do salão, ele já começa já tem, né, espaços de salões. É só a gente pensar nos clubes e associações, que Santos também é um lugar que essas associações aparecem muito cedo. E aí essas associações já faziam carnavais, já faziam publicações também. E tinham portas abertas em determinados momentos, enfim. Então, mas é uma forma também de você estar cercando a sociedade, quem quer que entre, quem quer que não, né? Sim, e obviamente tem as restrições de funcionários, de associados, as restrições também derivadas de pagamentos, né? Sim. Isso faz com que o carnaval, naquele lugar, ele fique mais restrito. E aí, esse carnaval... eu não entendo que nesse momento existe uma transição de carnaval de rua para carnaval de salão. São espaços que vão coexistindo, né? São diversos tipos de carnaval. Como eu disse, assim, o samba ele já é uma criação do século XIX. Mas a primeira gravação de samba... que a gente tem notícia, que a gente usa também para fazer a referência ao dia do samba, que a gente usa como baliza temporal para dizer que a partir daquele momento o samba começa, é o primeiro samba gravado chamado Pelo Telefone, de 1916, acho que é isso. E aí você tem Pelo Telefone, o samba passa a ser um ritmo moderno, né? Porque ele vai para os LPs, ele surge também com as expansões das rádios. Quando o cinema surge, a estética visual do cinema também é incorporada, com Carmen Miranda e as músicas de várias outras personalidades daquele momento, porque o samba era, já na década de 30, 40, o grande estilo musical do Rio de Janeiro e do Brasil. E é bom também, acho que, salientar que no início do século XX a gente não tinha uma personalidade musical, né? Porque era tudo muito trazida de fora,
né? Por exemplo, se a gente for colocar, quando eu fui pra Argentina, Aham. você vê um show de tango, Aham. cara, você vê a bandeira da Argentina em tudo que é lugar. Até então, não existia alguma coisa vinda de alguma raiz brasileira que a gente vai falar, não, isso aqui é Brasil, né? A gente não tinha isso. A gente, Então, a gente até tinha o quê? acho... Porque quando a Karime, por exemplo, fala na parte espanhola, dos galegos, Um né? movimento nacionalista que começou a Isso, existir. eles começam a trazer muitas coisas, mas a gente não tem algo original, não que seja original, que nada é original, Então, né? por isso que começou esse movimento de nacionalismo, de nacionalização dos estrangeiros. Isso começou mais ou menos em 17. Assim, foi ainda na década de 10, quase indo pro 20. Não, eu digo teve isso, assim, esse o que eu queria início. colocar, até fazendo uma pergunta pro Dair. Porque se a gente for ver século XIX e XX, né? As inspirações que nós temos é basicamente estrangeiras. Basicamente não, né? Aham. 100% estrangeiras, contando com a África, né? Estrangeiros com a Sim. África. Só que a África, ela não é muito bem aceita por conta da escravidão Sim, e blá, claro blá, que blá. não. Então você também vai... o Estado brasileiro e a elite brasileira vai negar tudo que vem da África, Exatamente. né? Aí eu Porque quero- o passado da escravidão tem que ser esquecido. Exatamente, mas a pergunta que eu te coloco é: porque todos os movimentos musicais que nós temos hoje no nosso presente Aham. vêm de batuque. E todo batuque vem da África, Aham. tá ligado? A minha pergunta é mais ou menos assim: antigamente, então, eu posso colocar que a nossa música, entre muitas aspas, tá? Aham. Era muito mais pobre que depois veio os africanos que colocaram esse batuque e começaram a vir as vertentes, porque o batuque ele tá tanto no samba quanto, né, depois nos carnavais, Aham. vai estar no punk, vai estar nas batidas eletrônicas Sim. de hoje, o batuque ele tá em geral, né? Sim, porque vou continuar então. Então, assim, o batuque, a cadência do batuque, a gente vai perceber, por exemplo, no blues, né? Sim, Aquela coisa sim. ritmada, que também tem a relação com os escravos ali do sul dos Estados Unidos. Então, sei lá, enquanto a música europeia, ela é uma música de corda, ali definida pelo ritmo de cordas, a música negra, ela tem a coisa da batida como definição. Mas assim, a gente já tinha, por exemplo, a Chiquinha Gonzaga, já no 19, com essa influência de música negra. Eu acho que a música brasileira, ela é indissociável assim, da contribuição negra. Não tem uma música europeia transposta para o Brasil que não tenha sofrido uma influência. Inclusive o samba ele tem Isso, essa onde eu influência pelos queria chegar a instrumentos isso. de sopro, Todas as- de cordas, enfim. Todos hoje as partes musicais têm influência negra, né? Sim. Não tem como negar, né? Todas os principais vão ter ali a sua influência negra. Então, não tem muito como... A gente não consegue dissociar, né? A música brasileira é também uma música de muita contribuição negra. Então, assim, como eu estava falando, a gente vai ter na década de 30, 40 e 50 já um samba moderno, com cantores de grande expressão nacional, e isso vai chegando aqui em Santos, né? Essas rádios cariocas, elas chegam aqui. E aí, ali por volta da década de 30, a gente já tem as primeiras agremiações que vão sendo chamadas ali de escola de samba. Essas agremiações, elas já não existem mais. Em 44, quando essa que é a única escola de samba ainda existente, a escola de samba mais antiga ainda em atividade de Santos surge, Que é a X9. que é a X9, a gente tem uma certa confusão, porque a terminologia escola de samba ainda não estava muito bem definida, né? Então tem gente que vai chamar de rancho, que são outros tipos de brincadeiras carnavalescas, né? Anteriores à escola de samba. De, sei lá, grupo de índios, enfim. Tinha ali vários tipos de agremiações. Essas agremiações desfilavam, tinha premiações para cada um dos tipos de grupo, né? Mas num dado momento a escola de samba, enquanto estilo de brincar carnaval, ela começa a se sobressair. E a escola de samba X9 também ela passa a ganhar um certo protagonismo, né? Ela sai do Macuco, que é o bairro dela, ela passeia por vários lugares aí da cidade, mesmo em dias de desfile, né? A gente tem relatos, por exemplo, Karime, do desfile sendo autorizado, com saída no Macuco, descia para
pro Gonzaga e subia pro centro. Esse desfile era como se fosse um Bem bloco. grande. Era como se fosse um bloco. Porque que você fala desfile na minha cabeça hoje vem carro alegórico. Não então. tinha essa complexidade que a gente tem hoje. Então era como se fosse um Era um bloco. desfile muito mais simples. O que eu não posso, assim, dizer é que os caras faziam realmente todo esse trajeto, ou se de repente aquele era um trajeto autorizado. Então, olha, hoje a gente vai fazer esse, amanhã a gente vai fazer aquele, depois a gente faz no centro. Mas por que precisava ser desse jeito para os integrantes? Como era algo novo, precisava se estabelecer, eu preciso também me mostrar. Então, quando eu li os trajetos, o que eu percebia? Que terminava, às vezes, em frente a algum jornal, a Tribuna ou o Diário, porque eles queriam visibilidade. Uhum. Eu vou te dar a matéria, eu vou te dar uma saudação, né? Pensamento das escolas de samba. Enquanto isso, vocês me dão palco e vocês me dão legitimidade, né? Então, assim, eu sempre entendo que existe uma troca, né? Enquanto eu quero mostrar a minha cultura, e aí para isso eu preciso fazer algumas concessões. Essas concessões seriam fazer um samba exaltação ao Brasil, por exemplo, né? Vou falar das grandes personalidades brasileiras ou do Brasil e vou esquecer as mazelas do Brasil. Então, se eu for falar do Brasil bonito, isso pode ser tolhido em algum momento. Então, vamos fazer algum tipo de adequação. Isso também acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo e acontece em Santos, né? Essas escolas de samba daqui da cidade de Santos, elas vão ganhar um tamanho muito grande. Depois, assim, pro final da década de 40, Karime, começo dos anos 50, elas sobem para São Paulo e ganham vários desfiles lá em São Paulo. Vão se tornar referência do que é fazer samba no estado de São Paulo. Aí para a década de 70, o carnaval também cada vez mais é percebido como um turismo, ou como um comércio, ou como algo que dá dinheiro. Na década de 70, as grandes empresas que estão ali em São Paulo também começam a fazer parte do jogo. E aí Santos perde esse protagonismo, né? E isso vai parar nas mãos dos paulistas, né? Você tem uma data específica, ou pelo menos uma década, de quando o Santos começou a ter o desfile de carro alegórico? Porque eu lembro que era na praia, inclusive. Nós tivemos desfile na praia, né? Não, assim, o desfile inclusive, de carro... A minha mãe foi um dos destaques. Tem lá, até Olha hoje. aí. Tem até hoje lá no jornal. Ela seminua aqui, né? Que baixaria. Não tem, porque é o seguinte, desde o final do 19, existia um tipo de categoria carnavalesca que é o desfile de corso. Tá. Corso é carro. Então o carro era todo enfeitado e aí esses carros passeavam pela cidade. Só que isso dava muita morte, muitos feridos, né? Porque a galera tomava uma cervejinha e saía desfilando por aí. Então acho que num dado momento isso foi proibido. Já os carros carnavalescos, eles são uma incorporação ao samba. Porque, como eu te disse, o samba é um retalho. As escolas de samba são um retalho, Karime. Eles vão pegando tudo e aí vão anexando a essa configuração moderna que a gente tem hoje. Misturou um pouquinho então, de cada. Isso. Por exemplo, se tu pegar a capa do meu livro, né? Você vai... Aquele que eu paguei? Aquele que tu não pagou. Que eu paguei? Tá, entendi. Tu vai ver que você tem uma pessoa ali no meio e algumas pessoas, uma pessoa segurando o estandarte, outra segurando uma espécie assim de uma cabaninha. Quando a gente olha isso, quando você vê a descrição das festas de reis da Bahia ou das festas de reis de Minas Gerais, você nunca vai dizer que aquilo é carnaval, você vai dizer que aquilo é um outro tipo de festividade religiosa, porque a pessoa está ali caracterizada como rainha e rei, tem um estandarte, tem alguém segurando, é um desfile religioso. E era assim na década de 40, 30, os desfiles da X9, por exemplo. Mas alguns outros elementos vão sendo incorporados. Então, exemplo, um elemento que já não existe mais. Tinha um cara chamado Baliza. O Baliza, ele era alguém com uma... A Karime não conhece. Não, Baliza não é com ela. Gente. Baliza não é com ela. Vocês não precisam contar para os nossos ouvintes meus problemas com direção, tá? O Baliza, ele tinha, assim, vamos pensar num cabo de vassoura grande, né? Ele era uma espécie de malabarista com conhecimentos também, sei lá, da área de capoeira.
E não existia também, em alguns desfiles, uma separação muito clara entre público e desfile. Então esse cara, ele ia na frente, era uma espécie também de um valentão, né? Que é um tipo de figura sociológica das áreas de Porto, como Santos e tal. Esse cara, ele ia na frente com esse cabo de vassoura e abria. Tipo assim, sai da frente que senão sobra pra você, mano. Abria todo o desfile. Quando o desfile passa a acontecer em palcos, quando há uma separação mais clara entre público e o desfile, né, entre o espectador e quem está desfilando, esse baliza, ele perde a importância. Então ele deixa de existir. Então é um tipo de figura que não existe mais. Algumas outras figuras permanecem, como as baianas. E o Rei Momo, né? Perdeu um pouco dessa tradição, né? Do Rei Momo. Santos teve um único Rei Momo por muito tempo, né? Que inclusive é sempre também lembrado como parte aí da cultura carnavalesca de Santos. Inclusive, assim, o Carnaval de Santos, ele já tem também uma outra configuração, né? Ele já também não é mais um carnaval de rua, ele já não é um carnaval que mobiliza uma quantidade de pessoas grandes. Nem de salão também, Nem né? de salão, Tem porque os clubes perderam. Inclusive, muitos clubes nem existem mais. Então, tem muito isso. Tinha o Clube Sírio-Libanês, que Sim. tinha um carnaval Esse maravilhoso. eu já fui, hein? Então, o pessoal da minha geração hoje sente saudades de quando era criança, que frequentava esses salões, que era criança e brincava. Assim, hoje não tem Os mais. clubes também faziam, né? Sim, então, o Sírio era um clube. E Desculpa, não tem. os clubes da ponta da praia. Internacional, Tá. Internacional. o Vasco, Então, hoje eles acho tinham. que não tem mais essa tradição como era antes. Não, né? não assim, tem. tudo vai mudando, né? E se Até reinventando. até as próprias bandas, né? Antigamente não era organizada, hoje já tava uma organização de dias de banda tocar, a banda tal tem que ser naquele dia, naquela rua só, e agora a gente tem o sambódromo num lugar fixo, Sim, né? sim. tudo Então, uma essas transformação, mudanças, né? que é um outro aspecto interessante do carnaval. Porque, assim, se a gente fizer uma análise aqui historiográfica, você vai ver que o carnaval, ele vai numa linha reta, né? Porque ele acontece todos os anos, mas ao mesmo tempo... Menos esse. Menos esse. Vai acontecer em maio, né? Estão dizendo. Então, assim, ele segue numa linha reta, acontece todos os anos, mas ao mesmo tempo existe uma coisa meio cíclica ali, porque é o mesmo evento que vai se repetindo ao longo do tempo. Então, você tem a mesma coisa em linha reta, o que vai ocasionar mudanças pequenas ao longo do tempo, que podem ser perceptíveis, né? Ao longo uma observação assim de décadas, né? Por exemplo, assim, uma observação do carnaval do ano passado. Não sei se vocês vão lembrar que no ano retrasado teve uma treta aqui no Gonzaga, um arrastão, assim, num bloco. Eu fiquei Acho que foi eu fiquei em casa no carnaval, desculpa. Acho que foi na Tolentino. Então, a Karine assim, devia estar. você lembra, Bruno, é bem desse... capaz. Não lembro. Lembra, Lembro. né? É bem capaz Lembro. que eu estivesse no meio. Olha lá. Foi bem falado. Foi bem Bagunça, eu falado, estou. teve vários vídeos e tal. Sim. Então, assim, isso aconteceu no momento em que as bandas estavam novamente em ascensão, né? Uhum. Então, você abria ali a agenda, via... Cara, que curte carnaval pode ir pro carnaval em vários bairros da cidade. Quando isso aconteceu, no carnaval do ano seguinte, houve um recrudescimento. As bandas tiveram que fechar, o número de pessoas dentro dessas bandas foi limitado, tinha grade, tinha polícia. Então, na minha opinião, depois desse evento, existe uma tendência para que os desfiles de bandas eles se limitem novamente, né? Eles fiquem muito mais fechados. Então, uma coisa que estava em ascensão passa a descer novamente. Uma coisa que eu acho que é engraçado também no carnaval, que como você falou, de fato é uma linha reta, né? Ele acontece todo ano e você tem diversas mudanças, né? Que nem a Karen me falou, na minha época de jovem, com saudades, inclusive, eu ia pros clubes, né? Aí você tinha matinê pras crianças e de noite você tinha os clubes fazendo Sim. as festas, né? Também tinha as bandas, né? As bandas, principalmente Banda Doroteia, Sim. as bandas lá, Banda Doroteia. Torcida Jovem, Sangue Jovem. Então, vocês tinham as bandas clássicas, né? Como que é? Se beber não caia, se caia não beba. Não sei. Tem umas bandas clássicas, principalmente no Canal 3, né?
Eu lembro disso diminuir por conta de violência. Eu lembro depois meio que minguar isso direto para os clubes. E uma coisa que eu achei interessante, não sei se tem a ver também com a ascensão da internet, mas Rio de Janeiro e São Paulo, e aí consequentemente Santos também teve isso, e aí vai de encontro com essa tua história que tu contou. Os bloquinhos bombaram de 3 anos pra cá, né? São Paulo principalmente. São Paulo principalmente. Era uma coisa que, por exemplo, você ia pra São Paulo era vazio. Vazio, Ninguém todo queria mundo, passar todo mundo ia para os lugares, né? Saudades dos bloquinhos, gente. Santos, e aí eu chego assim, Santos também, né? Santos também tem uma crescida, uma diminuída boa, e agora começou a voltar e aconteceu isso que aconteceu. E acontece isso, né? Diga, Bruno. Deixa eu te fazer uma pergunta. É muito bom a gente falar do carnaval como um todo, né? O carnaval de salão, o bloquinho, onde a gente ia, que o histórico da nossa música lá no século XIX. Mas pensando aqui que eu estou tentando acompanhar, que realmente eu sou muito careta, de carnaval eu entendo pouco, mas eu vou entendendo sua fala, que é muito clara e está me ajudando. Então, pensando num dos papéis dessa cultura negra em Santos, esse boom do carnaval, esse carnaval que se desenvolve, que foi um dos mais importantes do Brasil, eu acho que é importante, talvez o nosso ouvinte já esteja percebendo isso, mas assim, quem era que fazia, botava a mão na massa? Não era a população branca, né? Que até participava, mas não era, né? Então, as duas principais escolas de sambas aqui da região, nesse período, né? Sim. A gente tem a Vitória, depois a Vitória deixa de existir, aí a gente tem a Brasil, que vem depois da X9 e a X9. Elas são ali do bairro do Macuco, que, como a gente também já conversou sobre, é um bairro operário. Então você vai ter algumas misturas ali de portugueses, de espanhóis também, Sabe dizer e de negros. Se o galpão da X9 mudou ali, ou ele sempre continuou naquele endereço ali do Macuco? Não, eu acho que é do lado da bacia, mudou, né? Eles Responde perderam. minha pergunta primeiro, depois dessa localização geográfica, por favor. Eles perderam a sede, depois voltaram, então tá um imbróglio. Então, assim, quando a gente pega as fotos mais antigas, Bruno, você vê que, na verdade, a participação negra ela é muito mais superior à participação de indivíduos brancos, né? Então, existe, sim, uma identidade negra naquela escola. Eles, inclusive, se auto-intitulam como negros, né? E eles também têm uma identificação, porque, vamos lá, a palavra X9, na década de 90, ela era muito relacionada a delator, né? Por que vem desse termo delator? Porque na década de 40 existia uma revista policial com esse nome, X9. E aí os caras entraram lá fazendo um batuque ali no Macuco e tal, e aí de repente alguém olhou e disse assim, ó, esses caras aí, parece um bando de bandido da X9, fazendo uma relação com a revista. Mas os caras, né, entendendo que aquilo também era uma forma pejorativa e preconceituosa, pegaram aquilo para eles, né? Então, se a gente parece isso, então a partir de agora a gente é isso mesmo. Então nós somos a escola de samba X9. Então a escola é muito relacionada a grupos mais marginalizados, a negro, especialmente também naquele período. A gente tem também personagens como as tias, né? A gente tem a tia Inês, que não é uma fundadora da escola, mas quando a escola precisou ter um barracão para guardar os seus instrumentos, ela deu ali um abrigo e a partir daquele momento ela meio que virou a madrinha da escola. A gente tem também o marido dela, que é o Cabo Roque, também é uma figura muito conhecida, né, dentro da história da escola de samba X9. Então, assim, as escolas de samba, elas têm personagens, né? Esses personagens, geralmente eles são negros, as tias, os cabos. A gente também tem um personagem que circulava ali no... Cabo não tem nada a ver com polícia, não, né? Não tem, mas isso é também uma outra questão interessante, né, Rodrigo? O carnaval, dentro dessa coisa de jogo de manutenção, ele incorporou algumas terminologias que são uma espécie de patente, né? Ah, entendi. Então, tem o cabo, tem o general, tem a tia, enfim. Acho que isso acontece ali pelo período da ditadura. Mas antes tinha algumas coisas meio informais, né? A tia Ciata, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles se reuniam na casa dela, foi dali que surge o primeiro samba. Mas ao mesmo tempo que tem uma formalidade, tem um caráter tradicional, né? Porque também dentro da cultura negra é a mulher mais velha, que tem aquela autoridade e tal. Então isso acontece também nas escolas de samba daqui de Santos.
A gente tem vários relatos de pessoas que aprontavam em vários lugares aí da cidade, os caras de navalha, por exemplo, ou os malandros de capoeira, mas que quando a tia Inês falava, os caras baixavam a cabeça. Então também existe nas escolas de samba de Santos Uma hierarquia, né? uma hierarquia, e no termo escola existe o pedagógico mesmo, né? Mestre, aqui a escola né? de samba ensina o cara a sambar, mas também ensina a conduta social. Uma educação dos corpos também. Educação dos corpos e a conduta social dentro daquele grupo, né? A hierarquia dentro daquele grupo. Isso eu nunca tinha pensado. É, Da existe. terminologia interessante escola, né? mesmo. Nunca tinha pensado nisso. É, Bacana. então tem um sentido pedagógico ali que era bem aplicado. Então a escola de samba, quando ela surge, ela vai pegando vários elementos negros da cidade. No Monte Serra tinha uma galera que praticava a capoeira. Eles praticavam lá no monte mesmo porque a capoeira não era, em determinado momento, ela não era permitida. Então chegar lá no alto do Monte Serra era mais difícil para a polícia, por exemplo. Nossa. Esses elementos eles vão sendo incorporados Até à a escola. capoeira não era permitida. É. Meu Deus. Os caras que estavam nos salões de dança ali do centro, né, que eram bons dançarinos, ou os caras que cuidavam ali para aquele ambiente, para que aquele ambiente funcionasse bem, eles também são incorporados, eles também estão ali na X9, na Brasil. Os caras do Porto, os que tinham maior autoridade, os mestres, os que tinham também mais dinheiro, contramestre, enfim, eles também são incorporados à escola. Eles vão estar ali circulando naquele ambiente como padrinhos, eles vão determinar quem é que vai ser a princesa, quem vai ser a rainha. Em alguns momentos eles vão ser presidentes. Então a escola de samba, ela não é um universo à parte dentro da cidade de Santos, né? Ela, pelo contrário, ela está sempre dialogando com vários outros campos da cidade. Com o campo do Porto, ou com o campo do centro, ou com o campo da institucionalidade ali da prefeitura, porque a prefeitura também e elementos ali da política vão entender que existe um capital político ali, né? Que aquilo mobiliza muita gente. Então, É o famoso poder do povo sempre, né? Lá no último vai ser. Então os caras também tem que dar um pouco um passo atrás e falar, vamos olhar essa galera que eles estão fazendo um barulho, eles são grandes, né? São significativos. E aí também para a escola é sempre uma maneira de se perpetuar, né? Eu vou me relacionando ali com todo mundo e ao mesmo tempo eu mantenho a minha cultura viva. Mas essa cultura, voltando à ideia do ciclo, né? E da história que segue, ela está sempre se transformando, mas sempre mantendo suas raízes, né? Sempre mantendo a identidade negra, mas incorpora elementos... sei lá, da modernidade, tipo, por exemplo, a gente tem aqui um elemento que é o carnavalesco. Carnavalesco hoje é um indivíduo, né, uma figura muito conhecida. Naquele tempo não tinha um cara que era formado em áreas artísticas diversas e que determinava a estética da escola de samba. Era uma estética muito mais negra. Hoje é uma estética muito mais circense, né, mais de espetáculo. Então essas configurações elas não existiam. Então eu acho assim que era um tipo de festividade muito mais, eu não sei se eu vou usar o termo também correto, mas popular, no sentido mesmo de povo, de que aquilo o povo participava. As roupas, por exemplo, eram feitas ali pela própria comunidade, que doava. Se a gente for parar para pensar também, a grande maioria da nossa cidade, do Brasil, né? A gente é a maioria de classe baixa, a maioria de negros, né? Sim. Então, não tem como não colocar todo esse poder para cima da gente, né? Porque a gente que tá fazendo, né? Sim, então, sim. nessa questão acho que aí você me corrige se eu estiver falando besteira, mas nessa questão de carnaval, de samba, né? É uma das formas, entre muitas aspas, da gente também dividir e falar pra elite, então, aqui quem entende somos nós. Calma, você quer participar? Você até pode, tá, hoje em dia, né? Mas aqui quem tá entendendo somos nós. Sim, né? porque, obviamente, todo mundo produz cultura, né? Sim. Então, os grupos populares, eles têm ali sua cultura própria. Mas dentro do jogo de interesse da cultura, se a gente parar para pensar cultura nacional,
que é uma cultura nacional? É algo elevado à categoria de representatividade de uma nação. No Brasil, na Argentina, como você citou, o tango, são culturas populares, né? Sim. Que nascem no seio do povo e que, em algum momento, elas são elevadas a representantes daquela nação. Então é uma construção artificial, Karime, porque o samba, ele não é o Brasil. Se a gente vai lá para o norte, se a gente vai para o nordeste, tem outros estilos musicais. Mas eu preciso dar identidade para aquele povo. Eu preciso mostrar a identidade deles a nível nacional para que eles se sintam parte da nação. Então isso é uma construção mesmo política. Quem vai fazer isso no primeiro momento é o Getúlio. Né? O Getúlio e seus ministros ali eles vão perceber que eles precisam de legitimidade popular. E olha, tem o samba aqui, vamos descriminalizar isso. E então, a partir daquele momento, isso passa a ter uma força nacional. Então, quando a gente olha para outros países, é uma característica muito comum, uma cultura popular ser elevada à categoria de cultura nacional. Mas, obviamente, a agência, a capacidade de mobilização é do próprio povo, né? O povo é que não dá para a gente pensar que eles assistiram aquilo, eles são construtores daquilo. No final das contas, a gente acaba voltando para a Idade Média, onde há uma inversão, né? Onde a elite só vê, né? Ela até, claro, ela participa hoje, mas há uma inversão. Porque pelo menos 4 dias no ano, a elite fica um pouco mais afastada e o povo que toma, né, a cultura geral ali daquele momento, né? Então, no final, a história meio que dá uma viravolta ali, né? E voltamos aqui, ó. Aqui é do povo, deixa pro povo, né? Sim. Odair, preciso pedir para você, infelizmente, dar um desfecho e dar uma indicação, uma sugestão, uma dica pra gente. Seja novamente do seu livro, que ele é muito bom e merece ser reindicado várias vezes. Comprei ou o dobro, de uma música, comprei ou dobrado, de um filme. Comprei dobrado esse livro aí. Paguei mais Mas é um livro que merece ser comprado dobrado, Isso. triplicado, até sem dúvida mesmo. nenhuma. Acho que a gente tem que valorizar. Já que estamos valorizando a cultura da cidade, tentando, né, valorizar os nossos professores e autores também. Exatamente. Isso mesmo. Valeu. Obrigadão, Bruno. Então, Bruno, eu vou indicar o podcast de uma rapaziada aqui da Baixada. Tem um cara muito especial chamado Rugai que participa dele. É o podcast Maré Alta. Esse podcast ele fala sobre assuntos relacionados aí à política, como, por exemplo, a questão da vacina, do impeachment do Bolsonaro, que está voltando aí novamente a ser um tema muito falado. Também fala sobre eleições, assim, teve um podcast muito legal aí no período pós-eleição, então é a minha indicação, né? Eu acho que a gente às vezes carece na Baixada, Rodrigo, de algum tipo de conteúdo que fale aqui sobre nossa região e que seja um pouco menos chapa branca e tal, é o que eu penso, e os caras são pé na porta. Bom, tem que fazer a indicação, eu vou fazer logo 2, porque como eu paguei dobrado o livro, eu faço 2 indicações. A primeira indicação, na verdade, eu nem deveria fazer, porque se você está escutando isso, você já deve ter visto, e se você não viu, é lei você ver, tá? Emicida Amarelo no Netflix. Tem tudo a ver com o que o Odair falou, questão de samba, de como é que veio pro Brasil. É uma aula que o Emicida tá dando pro Brasil, pro mundo, né, que a gente fez pro mundo, e também tá dando pelo menos umas 4 aulas pra gente, passa pra molecada, a gente fica de boa, 4 aulinhas aí do Emicida falando do samba. É sensacional. Mas combinamos aqui que temos que falar sobre Santos, né? E eu não gosto de carnaval, e por não gostar de carnaval, eu vou dar uma dica sem ser de carnaval, porque se você também não gosta de carnaval, O que tu tá fazendo aqui? vale a pena, entendeu? Então, uma dica santista aí, eu vou dar uma dica de uns brothers meus, que na minha concepção é a maior banda de hardcore do Brasil, que tem a ver também com samba, porque é protesto também, né? Tem o batuque, tem tudo, então se você não conhece, meu amigo, trata de conhecer, porque eles já estão há mais de 25 anos na estrada, Garage Fãs. Faça o favor. Muito bom. Agora é minha vez, né? Então, eu queria antes agradecer ao Odair, ao Rodrigo. Tinha que agradecer o Odair? Mais ao Odair, né? Porque ele é o Odair sensacional, né? É sensacional, gente. Ele é eu maravilhoso. esqueci disso. Sempre. Odair, Tu é o sério, segundo. você manda muito, de verdade. Bom, a minha indicação, o Rodrigo vai torcer o nariz aqui, mas tudo bem. Eu quero indicar hoje um site
que é o Memória Santista. Gente, aqui ele fala que eu puxo o saco, né? Porque ele é meu chefe, agora é ex-chefe, tá? Mas é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro, que eu tenho trabalhado todos os dias e o cara manja muito de história, gente. Eu não posso fazer nada. Mas não é historiador. Não, mas ele é foda em história, eu não posso fazer nada. E enfim, né? Esse site, ele é muito bom, tá? Pra gente ter uma ideia, foi o Sérgio que lançou a revista do Almanaque de Santos. Depois ele lançou a coleção Almanaque Santista, que tem 12 fascículos sobre a história de Santos. Ele também escreve desde 2016 pro jornal A Tribuna, na coluna Era Uma Vez Santos. E nesse blog, no Memórias Santistas, tem diversos temas interessantes de pesquisa sobre Santos. E ele tenta postar várias curiosidades mesmo, coisas que eu também não fazia a menor ideia, né? E olha que eu tento focar na história de Santos, né? Então, gente, é isso. O site é Memória Santista, né? Só colocar lá no Google, né? Que vocês vão ver, memoriasantista.com.br. E eu espero que vocês sigam também no Facebook. E que vocês gostem muito e conheçam mais sobre a história da cidade nesse blog, nesse site. E eles estão com uma campanha também para digitalização dos jornais. Então, lá tem uma aba para essa campanha, quem puder. E aproveita e já dá uma força na campanha, tá? É isso, gente. Tchau.